Eu acho que isso era quinta série e eu tinha aula de história, como qualquer criança do ensino fundamental, e a gente passava pelos momentos históricos, pelas civilizações históricas. A lembrança mais forte que eu tenho é de que, acho que pelo quinto capítulo do livro de história, nós estudamos a Mesopotâmia, a Babilônia, e aquela civilização entre os rios Tigres e Eufrates. E eu lembro que aquilo marcou tanto os meus estudos, né? Foi um capítulo que marcou tanto que eu dizia para todo mundo: esse capítulo da Babilônia é o melhor capítulo do livro, é o capítulo que eu mais amei estudar. E eu falei isso por muito tempo, acho que até nos anos seguintes, na sexta, na sétima e na oitava série, com a mesma editora lançando livros diferentes. Ainda assim, a recordação que ficou era daquele capítulo 5 do livro de história na quinta série. Mas era uma familiaridade que tinha. E eu hoje compreendo perfeitamente por que é que eu tenho esse carinho tão grande pela Babilônia. Um carinho que talvez a Mariana sinta admiração, mas que, analisando a vida do personagem que eu fui inserido nessa história, esse príncipe que depois se torna rei, eu percebo que talvez das vidas passadas, das minhas encarnações, de todas elas, talvez essa tenha sido a que eu tenha cometido um erro, um equívoco. E a primeira em que talvez eu tenha me rendido à vingança. Oi, você! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Mary Felina, esse canal de autocura, redescoberta espiritual, que gosta de falar de regressão de memória, vidas passadas, e está tentando encontrar aí um conforto para talvez um momento da sua vida e que você esteja procurando respostas, assim como eu estava procurando respostas, obtive através da terapia de vidas passadas, e estou trazendo algumas reflexões em relação a essas vidas passadas que eu já contei em outros episódios aqui no canal ou nas entrevistas que eu dei. E agora a reflexão dessa vez é a reflexão da vida em que eu talvez tenha cometido um erro, a única em que eu tenha me rendido à sensação de vingança e tenha agido por vingança. E graças a essa vingança, esse personagem se torna rei na Babilônia, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, já que você está aí, já chegou no canal, gosta da temática, não é inscrito ainda, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário maravilhoso, o seu coração no final do vídeo, que eu vou ficar muito feliz, eu vou adorar responder você, tirar a sua dúvida se for o caso, né? A gente não foca só nas vidas passadas aqui. Essa quarta-feira teve um vídeo de rotina, um vídeo para quebrar um pouco esse clima de reflexão que a gente costuma fazer toda semana, mas o sábado não foge, né? O sábado é o dia de falar de uma coisa mais espiritual, como eu estabeleci. Então vem comigo, vamos lá, vamos começar mais uma reflexão de uma das minhas vidas passadas. Ela é uma regressão interessantíssima, porque eu sabia que, de certa forma, eu fazia parte ali daquela região, de ter essa sensação de familiaridade lendo aquele livro quando eu era criança. Aí eu, depois de crescido e lembrando disso, a sensação de que provavelmente eu tive alguma passagem por ali, mais espiritualizada, né? Fazendo essa reflexão comigo, mas eu não esperava que viesse uma história tão aventura, né? Uma sessão aventura, mas com um teor bem pesado, porque não é uma vida leve de jeito nenhum. O príncipe da Babilônia, cujo nome eu não vou saber informar porque não me foi dado. No momento em que a regressão começa, há uma discussão entre este rei, que é o pai do rapaz que corresponde a mim como espírito, e eles estão ali discutindo sobre uma conversa que vai haver com o dono de outro território que fica além do mar. Este homem, então, vai de encontro ao príncipe, porque o príncipe era que estava intermediando essas negociações para que não houvesse uma guerra, uma coisa pior. Parece que não dá certo. O rei da outra nação não aceita as condições
que o príncipe ali acordou com o pai, né? Tratou com o pai, e eles não se entendem, né? Não se entendem e vai acontecer ali uma guerra a qualquer momento entre os dois territórios. Mas o príncipe ele não quer guerra, ele tem aversão à guerra. Ele não gosta dessa ideia, então ele tenta dialogar com o rei do Além-Mar e o rei do Além-Mar não aceita. O rei do Além-Mar quer, de qualquer maneira, que a Babilônia pertença a ele, e isso vai eclodir naquela batalha que acontece poucos dias depois, né? E eles já invadem, né? As cenas já são já começam numa ação desse rei do Além-Mar e sua tropa, seus soldados invadindo a Babilônia e tomando, né? Inclusive a região do castelo, que é da família ali, toda aquela parte real. E eles fazem a família inteira de refém, né? Quando a ideia era de que esse rei do Além-Mar escolhesse a mãe do príncipe, né, a esposa do rei, a rainha maior ali. Ele escolheu ela para levar para o território dele, para fazê-la de escrava, refém, o que fosse, até que ele se rendesse, até que o pessoal da Babilônia, aquele reino da Babilônia, se rendesse a ele. O príncipe chega num momento, nesse momento em que está acontecendo essa confusão dentro do castelo, e vê a mãe ali sendo colocada embaixo do braço dos soldados desse rei do Além-Mar para ser levada. E ele, num impulso, ele não pensa em outra coisa a não ser se colocar no lugar da mãe. Ele, então, se oferece no lugar dela para ser o refém do Além-Mar para que a Babilônia não seja tomada. A condição era essa, né? Já que a Babilônia não vai ser território do Além-Mar, que então um refém vá. Ao meu ver, né, na minha avaliação pessoal, como espírito, inclusive, a minha opção seria me colocar no lugar da minha mãe, obviamente, para que ela não sofresse. E é isso que acontece, né? O príncipe, então, vai no lugar da mãe dele para que a Babilônia não seja tomada incompleto. Ele vai ser o refém, o escravo ali. E ele é levado para o território do Além-Mar por esse rei. E nesse território ele tem um lugar no Palácio Castelo. A princípio ele fica numa prisão, nos calabouços desse castelo. E depois de uma visita desse rei, né, que se mostra muito interessado nele, mas de uma forma, não de um interesse para que ele seja um aliado, um soldado, um servo desse rei, mas é um interesse que fica depois claramente entendido que é um interesse sexual. E então o rei o promove, né? O rei traz ele para um aposento particular dentro do castelo, um quarto que é só para ele, com uma cama muito luxuosa, muito confortável. Ele toma banho todos os dias, né? Fazem as unhas dele. Ele está sempre arrumado, sempre cheiroso, porque a intenção desse rei tirano, desse rei do Além-Mar, é usar o rapaz de fato como seu escravo. E ele, todas as noites, faz visitas ao rapaz. O rapaz tem que estar impecável, né? Vêm os servos desse rei para limpar o rapaz, para que ele faça uso, né? Com essas palavras que eu uso, porque você sabe como é que é o YouTube. E aí o rei toda noite está lá batendo ponto com o príncipe da Babilônia. Existe também um abuso emocional, um abuso psicológico, de coisas que esse rei fala, ameaças que ele faz. Apesar disso, durante os dias que vão decorrendo dessa situação, o príncipe então é convidado a participar das assembleias de guerra que o rei tirano faz. Então muitas estratégias, muito do que o tirano aplicava nos seus exércitos, nas suas tomadas de território, o príncipe da Babilônia acaba aprendendo. Ele vai absorvendo aquela informação.
Porque no entendimento do rei tirano, o príncipe da Babilônia ia acabar se tornando ali um soldado dele, né? Um fiel escudeiro dele em algum momento. Mas as coisas não vão ficar bem assim. Alguns de vocês já sabem a conclusão da história, mas eu vou chegar lá. Passa-se um tempo, quase um ano, e é aquela coisa, as pessoas todas dentro da corte desse rei tirano sabem o que está acontecendo com esse príncipe da Babilônia, o que ele anda sofrendo, quem ele é, porque ele está ali. E uma dessas pessoas se compadece dele. Ela é uma das esposas, ela pertence ao harém desse rei, ela foi escolhida para se tornar esposa dele. E um dia ela chama o príncipe num canto e diz para ele: eu vejo você sempre andando aqui no pátio, né? Você está sempre sendo escoltado, sempre sendo observado, e eu sei o que acontece com você. Eu tenho talvez a solução para o seu problema, eu posso te ajudar. À noite, você vá caminhando até o calabouço, se chegar, ouvir o mar, você vai virar numa certa direção, você vai encontrar uma porta. Ali você me encontra, que eu tenho como ajudá-lo. E o príncipe fica em dúvida, né? Como é que ele vai confiar na esposa do rei, numa das esposas do rei? De repente ali, nunca fala nada, de repente fala com ele e diz que pode ajudar, pode tirar ele dali. Ele fica desconfiado e ele pergunta para ela: mas por que você está me ajudando de repente? Qual é a sua intenção? Aí ela fala: eu acho você, eu me compadeço da sua história. Eu entendo o que você está passando, porque de certa forma, todos nós, de certa forma, aqui dentro desse castelo, dessa corte, todos nós já sofremos na mão desse homem. E então isso o assusta. O príncipe fica surpreendido com aquela revelação. E então ele entende que ele talvez possa confiar nessa moça, nessa esposa desse tirano. E ele então topa, ele aceita, ele vai até o final do castelo, ele vai até o calabouço e encontra o lugar que ela diz. E ela está lá de fato, de noite, depois que o rei o visita, né? E ele espera dar um tempo do rei sair, ele faz o caminho inteiro e vai até esse lugar onde ela disse que estaria, e ela está lá de fato. Ela abre uma porta e mostra para ele o mar, né? Ali é uma saída para o mar. Já há um espaço onde tem um barco esperando ele com um homem, para levá-lo até uma outra embarcação que está partindo, uma embarcação maior que pode levar ele de volta para a Babilônia. E então ele, abismado com isso, né, ele entende o que está acontecendo, ele fala para ela: eu acho que eu preciso retribuir isso. Ele olha para ela, né, ela é muito bonita, é uma mulher diferenciada, né, e ele fica com uma felicidade tão grande que ele fala: vem comigo, vou retribuir o favor que você fez a mim, levando você comigo, por que você não vem também? Ela diz: eu acho melhor eu ficar. Talvez não seja seguro que eu parta. Ele vai atrás de mim. É mais fácil ele ir atrás de mim do que atrás de você. Então, ela fica, né? Ele lamenta, né? Mas agradece novamente e parte naquele barco e retorna para a Babilônia. Retornando para a Babilônia, né, ele conta tudo o que aconteceu para a família e ele não pensa muito. Ele está com tanta raiva, ele está tão magoado, tão ferido, tão traumatizado com as coisas que ele viveu com aquele tirano, que ele pensa: agora eu vou usar o feitiço contra o feiticeiro. E ele prepara, cerca de 3 meses, os seus soldados, né, o que sobrou daquela guerra anterior, aquela batalha anterior que faz ele ir de refém. Ele prepara o que sobrou, junta mais pessoas, junta aliados, ele convence outras pessoas a se tornarem aliados dele e forma o seu exército, porque ele vai atacar de surpresa o território do tirano, né, o além-mar.
Ele vai se valer daquelas estratégias que ele aprendeu com o rei tirano, óbvio. E ele usa todos aqueles argumentos, todas aquelas coisas que ele ouviu o tirano dizer para os discípulos, né, para os aliados dele, para tomar territórios. Ele vai usar isso para tomar o território do Alemar. O pai dele diz a ele: meu filho, se você retornar dessa batalha vivo e com esse território tomado, você será o novo rei, eu vou entregar. Porque esse rei babilônico, ele já estava velho. Ele, mais cedo ou mais tarde, o filho dele tinha que se tornar o novo rei, se tornaria. Mas a condição anterior, no começo da história, seria de que ele precisava tomar territórios, causar batalhas, para que ele recebesse a coroa antecipadamente. Mas ele não queria fazer isso. O príncipe era um pouco covarde, como eu falei para vocês, né? Ele não queria território ou coisa do tipo, ele não queria isso. Por isso, na minha concepção, talvez isso seja um grande equívoco, né? Talvez a única encarnação em que eu tenha me rendido ao sentimento de vingança, de a raiva tenha se tornado ali uma prioridade para se vingar dessa pessoa que fez tão mal a mim. Mas a sensação é de que esse homem vai com muita sede ao pote. Esse príncipe lidera essa batalha, ataca o outro território de surpresa e faz questão de ele ir de encontro ao tirano. Ele vai matar o tirano, ele está com essa certeza muito absoluta na mente dele, né? Ele está ali causando aquela confusão toda, o território é atacado de sopetão, ele entra dentro do castelo, palácio, e encontra, né, sentado no trono, na sua posição, né, o tirano. E o tirano olha para ele muito irônico, muito debochado. O rei olha e diz: eu já esperava por você, eu já esperava que você viesse. Dessa forma irônica, então o rei fala com ele, diz mais outras coisas, mas não tem muita conversa com o príncipe. Ele está ali para cumprir o que ele prometeu a si. Ele vai acabar com a vida daquele homem que desgraçou a vida dele, né? Que o fez tão mal, que o traumatizou. E ele sobe o patamar onde está o rei. O rei está lá falando várias asneiras para ele, dizendo que ele é ingrato, dizendo que ele é um monte de outras coisas, né? Que ele servia ali a ele muito bem, e nada mais do que isso, que ele não prestava. Ele puxa o tirano e corta o pescoço, né? Ali sai tudo, né? Ali é uma cena de filme de terror, mas de repente está o rei lá, morto, no chão, caído. E ele com sangue nas mãos, com a espada ensanguentada nas mãos. E alguém está assistindo a cena num cantinho ali do palácio. Quem é que está assistindo a cena? É a moça, é a esposa do tirano que tinha ajudado o príncipe a fugir de volta para a Babilônia. Ele desce aquele patamar e encontra-se com ela no meio do salão e eles vão dar aquele beijo cinematográfico, né? Ele toma a esposa do tirano para si, né? E ele leva ela de volta, né? O território é tomado e ele se torna rei de fato, né? Ele ganha a posição de rei porque ele fez ali o que o pai dele queria que ele fizesse. Depois disso, a Babilônia passa um período de paz, não há mais batalhas necessárias, ele procura não fazer batalhas, ele é um cara de acordo, ele fez aquela batalha porque era necessário, ele invadiu o território para se vingar, de certa forma. Mas, na verdade, esse príncipe, ele passou o resto da vida dele sofrendo muito, né, com pesadelos constantes, se lembrando constantemente do tirano, né? E uma parte que eu me lembro de ter visto em regressão também, nesta em específico, porque foi só uma sessão, é de que os pesadelos com o rei tirano eram constantes, mesmo depois da morte dele se tornar rei, toda aquela coisa. O tirano vinha assombrá-lo durante a noite, né? Nos sonhos, nos pesadelos que ele tinha. Ele vinha assombrar. Ele vinha ali tentar dizer para ele que ele não deveria ter agido como ele agiu, ele era um traidor. E isso era tão constante, ele sofria tanto com esses pesadelos, que ele pediu ajuda de um feiticeiro na Babilônia.
Bem, existiam feiticeiros na Babilônia, alquimistas. Eu me lembro na regressão a cena disso, né? O príncipe está aqui e aquele feiticeiro, seja lá o que fosse, o Ravengar, o pessoal que gosta de Que Rei Sou Eu aí, pessoal das antigas que assistiu Que Rei Sou Eu, sabe de quem que eu estou falando, o Ravengar. Era uma espécie de feiticeiro da corte, a vilã, né? Então, na Babilônia tinha um cara assim, tinha um cara que era o Ravengar, babilônico lá do príncipe, né? E ele consulta esse cara, esse homem, e pede ajuda dele. Tá lá o Ravengar recebendo, né? Incorpora ali o espírito do tirano, e o espírito do tirano acaba sendo expurgado, né? E ele fala, desabafa, né? Você me traiu, né? Você me matou, eu amaldiçoei você, eu vou perseguir você até o último dia da sua vida. Nisso ali o Ravengar então expulsa aquele espírito, retorna, né? Ele exorciza aquele espírito que tinha amaldiçoado o rei na Babilônia e finalmente o rei tem uma paz. E no final da história, né, já a última cena que eu vejo na regressão, é ele com o filho mais velho, que vai se tornar o rei, obviamente. Ele, no leito de morte, pede para que o filho dele, de forma alguma, faça guerra. Bom, se o filho dele cumpriu com a promessa que ele fez ao pai, eu não vou saber, né? A gente vai ter que estudar um pouco a história para descobrir quem era esse príncipe, né? Se nem nome eu tenho dele. E de acordo com algumas histórias que eu andei vendo, não se trata de um dos Nabucodonosor, não vou saber dizer se é um dos Círios, que são tão famosos, porque a Babilônia e os assírios tiveram muitos, mas muitos nomes, muitos reis, muitos governantes. E eu devo estar inserida num desses. É uma encarnação, foi uma regressão de memória pesada, foi uma regressão de memória muito rica em detalhes, como a maioria das regressões que eu fiz na terapia de vidas passadas. E eu lembro da quantidade de cenas que, ao mesmo tempo que se desenrolavam muito bem, elas tinham eu tinha que prestar muita atenção nas coisas que estavam acontecendo, para resumir, né, para fazer esse super resumo para vocês, mas aconteceram todas essas coisas. Esse príncipe, ele sofre esse abuso, ele sofre esses diversos abusos, essas diversas ameaças e se sente acuado, ele se sente na obrigação de fazer alguma coisa também pela nação, também pelo povo da Babilônia, que era o povo dele, mas mais por ele do que qualquer outra pessoa. E aqui é veemente, aqui é muito clara a relação de amor e ódio entre o tirano e o príncipe. É a relação de amor e ódio entre a algoz, que corresponde ao rei tirano, e o príncipe, que sou eu. Eu ainda não posso falar sobre como foi o que ocorreu entre Mariana e a algoz na vida mariana, porque eu preciso e acho necessário uma autorização da própria pessoa para falar sobre esse assunto, porque é delicado e envolve ela. Eu acho justo perguntar a ela se eu posso falar sobre isso aqui para vocês, posso abrir isso ao público, até porque nós hoje somos aliadas de certa forma. Nessa vida eu me vingo dela. E posteriormente, com certeza é posterior à Babilônia, a vida do cigano. Então, nós analisamos essa morte causada pelo príncipe ao tirano sendo vingada na vida do cigano, sendo o homem que ateia fogo nos corpos, né? Tudo tem ligação, tudo leva a algum lugar, né? Nada é por acaso. Mas eu percebo que as coisas poderiam ter sido diferentes. A vingança talvez não tenha sido uma escolha acertada. Embora no final o rei na Babilônia tenha seguido a sua vida melhor. Mas aquele trauma que ele passou nas mãos do tirano talvez pudesse ser remediado de outra maneira. E pela primeira vez na minha linha encarnatória eu escolhi me vingar. Isso gerou outros atritos entre eu e o espírito da algoz? Logicamente. Logicamente, diante de tudo isso que a gente comentou, diante de todas essas outras vidas em que esse espírito está ligado, talvez a gente pudesse terminar a ligação nessa vida da Babilônia. Porém,
o karma foi aumentando, né? Uma atira, a outra rebate e assim por diante até a gente se resolver na Mariana, como é o caso, porque está resolvida a situação, garanto a vocês. Eu acho que ele poderia ter simplesmente aceitado o convite dessa mulher, que era a esposa dele, depois se torna a esposa desse rapaz na Babilônia. Eu acho que ele deveria ter aceitado esse convite da esposa do tirano de ter voltado e ter ficado ali. Poderia ter sido atacado novamente, sofrido com uma nova batalha, um novo ataque do povo do Alemão, sim. Mas ele poderia ter se organizado para se defender. A opção dele ter ido atrás do tirano para ter se vingado é completamente emocional. Isso é completamente uma sensação de que ele deveria agir no olho por olho, dente por dente, que é inclusive um dos ditados babilônicos, né? As coisas acontecem como elas, de acordo com a consciência que a gente tem. E a consciência daquele príncipe era uma consciência de olho por olho, dente por dente. Era uma consciência de um rapaz que sofreu abuso físico, psicológico, e ele talvez precisasse dar um gosto para esse homem tirano. Ele precisasse mostrar para esse homem tirânico que esse homem estava enganado, de que esse homem também deveria sofrer tanto quanto ele sofreu. Eles me deram 4 nomes, tá? Eles me deram o meu avô por parte de pai, sendo o meu pai, ou seja, o pai do príncipe era o meu avô por parte de pai. A minha avó por parte de mãe, sendo minha mãe. O tirano, a algoz, como todos vocês já sabem, e é a mulher com quem ele se casa antes, esposa do rei tirano. Quem? Vocês adivinham quem? Óbvio, é Ismencar, novamente. Como sempre, queridona maravilhosa. Por isso que eu amo de paixão. E que grande história, né? Que grande lição. Pois é. Mas é isso aí, meus amores. Essa foi a reflexão desse sábado, essa é a reflexão que a gente faz. É sempre nos dada a oportunidade de acertar os ponteiros com quem a gente tem que acertar, com os espíritos que correspondem às nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e quem vai nos ajudar, quem vai nos edificar, quem vai nos ensinar. Felizmente. E aí eu chego ao final desse vídeo pedindo para que você opine, deixe a sua opinião sobre essa história, o que você acha desse príncipe que vira rei na Babilônia, desses personagens todos, né? Se você também concorda que isso daria um filme maravilhoso, né? Deixe o seu comentário maravilhoso. Se você chegou até aqui, um coraçãozinho para eu saber. O meu beijo enorme para você que ficou até aqui. Fique bem.